Porra, minha gente, como é que vocês estão? Mais uma vez, Guerra dos Mundos retornando aqui para o canal, pois desta vez eu acabei encontrando algo curioso que eu vi a vocês comentando muito sobre há um certo tempo aí embaixo, que era denominado Guerra entre os Mundos de 1934. Um found footage, ou melhor, algo envolvendo mais esse terror analógico que tanto amamos, do canal dominado com o mesmo nome, que de verdade eu até estava enrolando há um certo tempo para trazer atrás, mas como eu decidi ir um pouco mais e fiquei curioso sobre o que se tratava toda essa história, eu acabei descobrindo algo muito incrível. Pois afinal, como seria uma invasão alienígena se tivesse ocorrido nos tempos de 1934? E se algo muito curioso, como uma guerra, tivesse acontecido devido a essa invasão? É isso que esse found footage acaba retratando do mesmo sobre, e sendo bem sincero, é algo que eu gosto muito, principalmente quando se trata de uma obra como Guerra entre os Mundos, que de verdade eu adoro muito essa obra de H.G. Wells. E como fazia tempo que eu não trazia mais nada sobre o Guerra dos Mundos aqui no canal, como eu sei que vocês também gostam, eu acabei decidindo explorar um pouco mais esse universo que eu estou citando. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, eu peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like. Não esqueça também de estar compartilhando e comentando sobre o que você achou de tudo isso, pois essas pequenas coisas de verdade me ajudam muito. Se você quiser estar de alguma forma me apoiando, seja membro, tá logo aí embaixo, junto com os links. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre o Analog Horror de Guerra entre os Mundos de 1934. Como podemos observar nesse começo iminente, uma grande chuva de meteoros acabou sendo gravada e caindo em vários lugares do planeta, onde muitas pessoas começaram a ficar intrigadas sobre o que seria essas tais chuvas de meteoro que acabou acontecendo. Pois afinal, uma coisa muito peculiar que se tem no meio disso é que parece que caiu algum tipo de cilindro meio metálico, onde apenas se ouvia metais e coisas distintas que não se dava para saber exatamente o que era. Mas mal sabiam eles que esse seria o começo de algo muito terrível, algo que eles iriam descobrir infelizmente por conta própria, pois de repente, depois de um tempo se observar, aquele cilindro acabou abrindo e acabou se revelando naquele lugar, bom, o que nós conheceríamos como os tripodes. E só nesse começo você já deve se imaginar o desespero que foi tudo isso, pois imagine você nessa situação onde simplesmente vários meteoros acabaram caindo de uma vez, e muitas pessoas ao redor, como jornalistas e pessoas que estavam reportando através de rádio sobre o que estava acontecendo. Então mesmo que você não estivesse no locais, você sabia exatamente o que estava acontecendo devido aos rádios da época. E algo muito curioso sobre a narrativa daqui é que essas imagens e vídeos que iremos ver sobre essa tal guerra marciana se trata de arquivos, digamos, escondidos através do governo e dos militares, coisa que sempre se aparece no começo de cada fita. E por ser na época de 1934, o rádio aqui tinha uma forte influência, pois aqui imagine você e sua família em volta do rádio, ouvindo que um cilindro caiu há cerca de 4 dias e pessoas certas corajosas estão narrando o que está acontecendo neste local, narrando coisas terríveis e inimagináveis, como por exemplo esta. I'm stood on a hillside in South Yorkshire, and I'm looking at one of the objects that fell from the sky just 4 days ago. There are a lot of people here, watching and wondering, but no one seems to have any answers. But now I'd like to draw your attention to a sound. It has been happening on a repetitive cycle for 2 days. Once it starts, it continues for several minutes. Just waiting now. It always restarts about 6 minutes after it stops. Three, two, one. There we go. Like clockwork. Now it builds up. Then comes the crunch.
Mas, como nós vimos, nós sabemos muito bem o resultado qual foi dessa curiosidade tanto que o ser humano sempre tem quando envolve algo desconhecido, pois o primeiro tripode acabou saindo e causando um tremendo caos. E assim como sabemos, já foi relatado aí também, o governo estava sob observação de tudo isso de uma forma mais calma, mas depois que o primeiro tripode saiu, digamos que a coisa começou a ficar mais complicada. E assim se mandou o exército para tentar lidar com este primeiro tripode que estava causando alvoroço. Mas mal sabiam eles que esse esforço seria todo em vão, pois vamos dizer que o tripode parecia ter um tipo de campo de força onde as balas só não chegavam nele e assim ele conseguia destruir facilmente o exército. E assim temos uma noção da diferença de poder entre nós e o próprio ser marciano, onde nós com vários canhões não conseguimos nem mesmo arranhar sua carapaça e ele com apenas um laser destruiu todo o exército. This is the British Broadcasting Corporation. Aqui vamos para, digamos, um relato de algum lugar de Yorkshire, e aqui seria o relatório de Richard Davis sobre aquela, digamos, reportagem que ele estava fazendo sobre os tripodes. Several days ago, the mysterious cylinder opened. It unscrewed at one end and fell to the ground with an enormous crash. From the aperture, a thick black smoke poured out. Whatever is in the smoke has proved devastating to life here on Earth. Those caught in the fumes seem to choke and then fall. There was mass panic as it engulfed many of the spectators of the event. People were running. The screams that came from those caught in the plume are hard to forget. E assim o Richard se relata mais ainda sobre o tripode em si, falando que aquilo não pode ser ignorado e que ele só sobreviveu por pouco, pois ficou escondido por dias esperando o exército tentar agir de alguma forma. E ele mesmo fala algo que eu já comentei ali atrás, que o exército foi destruído com uma facilidade que chega a ser descomunal, e que principalmente a guerra entre mundos já começou, e ela é inevitável. E assim como se esperado, todos ficaram em extremo alerta devido a esses extraterrestres e alienígenas que vieram visitar a nós. E o perigo mais iminente e o pânico foi instaurado mais ainda, pois como podemos ver nesta fita, os alienígenas pareciam estar realmente se preparando para um tipo de guerra e para atacar. Mas algo muito curioso começou a acontecer com o comportamento dos tripodes, pois eles passavam por cidades e vilas e até por pessoas e nada acontecia, como se eles estivessem concentrados em fazer apenas uma única coisa. E no final se revelou que este plano em si seria destruir as redes de energia para deixar a humanidade sem meio de se comunicar, e que querendo ou não, se não temos energia, também não temos a maioria das coisas que fazem uma sociedade em si funcionar. E isso foi, querendo ou não, um plano bastante perspicaz dele e que também afetou muito todos nós. Aí eu faço uma simples pergunta: como nós, meros humanos que agora não temos energia e nem sequer meios de comunicação, poderíamos derrotar uma coisa como essa, que chega a ser descomunal o nível de diferença, coisa que o governo tentava antes de tudo isso acontecer, relatar às pessoas para irem à luta e lutarem contra esses tripodes, coisa que assim, sendo bem sincero, isso é bem ridículo. Mas com cuidado agora os estudos sobre essas criaturas estavam chegando no exército, onde eles teriam, digamos, de alguma forma tentar bater de frente contra esses tripodes tão enormes. E assim somos apresentados pela Operação Gauntlet, que digamos que seria a forma deles tentarem atacar os tripodes por cima, pois como vimos atacar por baixo e com tanques não estava adiantando nada, então eles teriam que arranjar uma tática para assim tentar pelo menos derrubar algum tripode para tentar entender melhor como funciona essas máquinas. E após analisarem mais ainda os tripodes, finalmente esse foi a tática para ver como funcionaria de cima, e assim temos primeiro a grande derrota de um primeiro tripode.
Ok, eu não sei vocês, mas isso aqui me pegou muito desprevenido, pois eu não estava esperando que alguém desse uma de kamikaze no meio de uma situação como essa, pois sim, mesmo estando no ar, muitas baixas acabaram ocorrendo desse lado por, alienígenas serem tão apelões a ponto de conseguirem matar até mesmo no ar. Mas aqui não, ele conseguiu levar mas dando uma de kamikaze, que pra mim foi um bagulho muito absurdo, mas que resultou na primeira grande vitória. Ou melhor, era isso que você se espera no meio disso. Mas como sabemos, os tripódes não são criaturas tão fáceis de derrubar, e que no episódio seguinte, bom, já sabemos muito bem que isso não resultou em nada bom, pois mesmo com sacrifício, aquele tripode acabou não sendo derrotado completamente e conseguiram se levantar. E logo após isso, parece que vários tripódes em si começaram a se reunir e tacar um flash em um ponto específico, onde de cara você não consegue entender muito bem o que significa tudo isso. Mas quando você entende, você vê que esses alienígenas têm um nível de inteligência muito bizarro, pois eles estavam concentrando o nível de calor dos raios que eles estavam atingindo em um ponto muito específico, para assim acabar criando um tipo de tempestade de raios, e com os raios usarem a energia que estava sendo lançada em cada um, para assim reerguer o tripode que foi caído. Mano, que nível de inteligência é essa que esse tripode tem a ponto de uma máquina ser o suficiente para fazer isso? Ou seja, todo aquele sacrifício que o cara se fez não adiantou de nada. E tudo isso tende a piorar, pois voltamos para aquela antiga transmissão de rádio para falar como está a situação atualmente. E as notícias que recebemos não são nada boas, pois infelizmente se relata aqui que os alienígenas já estariam dominando quase a Inglaterra inteira, e que todas as estradas, trens ou qualquer coisa que envolva o meio de transporte estavam todas barradas para a segurança de todos. Agora imagine você nessa situação onde você não tem para onde ir, você olha pro lado, tem máquinas, pessoas morrendo a laser e tudo pegando fogo, onde até que mesmo se esconder não é nem mais sugerido, pois aqui as chances deles te acharem são muito maiores. E como se não bastasse já tudo isso, isso tende a piorar muito mais, pois agora temos que lidar com um novo tipo de máquina que acabou surgindo através desses alienígenas. E esta máquina em si parece ser um tipo de inseto ou uma aranha ou coisa assim, que é muito mais rápido que um tripode normal, onde você não consegue se esconder e nem fugir dessa criatura em si. Mas o que se importa nesta parte é que quem estava gravando isso era um tipo de general das forças especiais militares, que estava querendo entender de perto o que essas máquinas faziam com as pessoas, e as missões do pessoal que estava lá no exército era ir resgatar ele no meio de tudo isso, pois o general acabou observando algumas coisas que os alienígenas estavam fazendo, como se eles estivessem construindo mais alguma coisa para assim tentar entender como derrotar essas criaturas. E assim, de certa forma eles até conseguem resgatar ele no meio de tudo isso, mas acaba, digamos, de uma forma bem triste. Sir, my orders to get you back to headquarters immediately. We're being chased. What? Hang on. It's still coming. Oh, it's hot. Go. Go faster. But top speed! Can't go any faster! Shit! It's coming! Oh God, E assim, após essa perseguição bizarra, todos que estavam ali acabam falecendo, menos o capitão e o general em si, que mesmo estando cara a cara com o alienígena que iria matá-lo claramente na hora, parece que algum tipo de chamado, coincidentemente na hora que iria atacar ele, acabou acionando, e assim o alienígena acabou não o matando. E claro, como qualquer pessoa sensata, ele pegou a sua câmera e viu toda a situação e decidiu sair dali o mais rápido possível. E assim, meus amigos, se finaliza este vídeo. Sim, eu sei que tem mais um episódio em si que dá pra falar um pouco mais aqui, mas é que se essa série se continuar, eu espero que continue, pois isso aqui é um trabalho muito bem feito, eu quero poder abordar com muito mais calma coisas que são reveladas no próximo capítulo. E também, se eu ver que vocês curtiram, eu também vou trazer claramente uma parte 2. Pois afinal, isso aqui foi algo tão diferente, tão único envolvendo Guerra dos Mundos, que eu de verdade não achei que algo tão feito por fã ia ser tão bom assim. Pois como vocês sabem, eu já falei de Guerra dos Mundos várias vezes, principalmente eu vendo esse mundo analógico que eu tanto amo junto com essa obra, e eu acho que eu nunca vi uma obra abordar tanto formas mecânicas e explicar um universo tão bem quanto foi escrito isso aqui. E ele explora muito bem também a inteligência e usa trípodes em si, que aqui você sente que são sim um perigo muito real, principalmente se você esconder a época defasada que é 1934. E aqui você observando e analisando mais a situação, você consegue sim ver o desespero das pessoas e até mesmo do exército de ver que nada funciona contra criaturas como essa.
força. E para mim, que gosto muito da obra de H.G. Wells, isso foi um prato cheio e que de verdade amei cada segundo poder falar e poder abordar aqui com vocês mais ainda. E eu espero de coração que vocês também tenham gostado. Se você veio até aqui, eu quero agradecer 2 vezes mais e também pedir, se você for novo por aqui, considere até se inscreverem deixando seu like e por favor comente o que vocês acharam de tudo isso. Lembrando que o devido crédito em si, eu vou sempre estar deixando tudo aí na descrição, também junto com os links, e o seja membro do canal se você quiser estar me dando uma força. Também não esqueça todas as minhas redes sociais e formas de se comunicar comigo, tá tudo aí embaixo. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye bye.